Colossenses capítulo 3, no versículo 22 e 25. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. E pedimos agora que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Nós queremos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando. E ele disse que quando ele voltaria, nem ele sabe se acharia fé na terra. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E hoje em dia, irmãos, não é longe disso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o povo que diz servir a Deus numa frieza, num desinteresse, numa falta de compromisso. Hoje em dia, as pessoas preferem ir para uma igreja que parece mais um clube ou atrativos, do que realmente com o coração quebrantado para buscar ao Senhor. Eu li uma frase de um pastor que eu gosto muito, chamado David Wilkerson. Ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal. Se você não teve a oportunidade de ler ainda, você deveria. Tem até um filme maravilhoso. E ele falou assim: chegou a hora de começarmos a evangelizar os crentes. Os crentes estão precisando ser evangelizados. Porque conforme nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, nós acabamos de estudar hoje sobre salvação e vamos entrar agora em santificação, irmãos. O negócio não está, a situação está ficando de uma maneira meia difícil de compreender. E o inimigo, ele é tão astuto e ele vai minando devagarinho, de uma tal forma, com aquela astúcia que ele tem, que muitas vezes ele engana até mesmo os escolhidos. Então é hora de nós despertarmos, irmãos. É hora da gente acreditarmos. É como se você tem a estrutura da sua casa de madeira e de repente você vê que tem um pozinho lá e você sabe que tem o cupim está lá dentro daquela madeira. Você tem que tratar de cuidar, porque se você deixar, a qualquer momento a casa desmorona. E nós estamos vendo que o inimigo sorrateiramente está infiltrando, e o amor daquele povo que diz que ama a Deus está se esfriando. Se é um bom show, se é um cantor de renome, a igreja lota. Mas irmãos, nós não queremos estar na igreja por causa de um cantor de renome ou por causa de show. Nós temos que vir para a igreja para cultuar a Deus e agradecer a Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós. Mas a mente do povo está cauterizada, as pessoas estão com os ouvidos fechados para ouvir essa grande mensagem. Jesus está voltando e muitas pessoas vão ser surpreendidas de uma maneira incrível. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Está na hora de nós começarmos a acreditar mais naquilo que a gente ouve na igreja. Está na hora de a gente acreditar mais naquilo que está escrito na palavra de Deus e começarmos a colocar em prática, porque de nada adianta você ser um ouvinte se você não praticar.
E quando Deus tirou o povo do Egito, com Moisés, cantamos aqui o projeto no deserto. Assim que eles saíram para o deserto, a primeira coisa que Deus mandou eles fazer foi o quê? Um tabernáculo, porque Deus queria que tivesse um lugar onde se reunisse para louvar e adorar o seu santo nome, para adorar e glorificar pela libertação, pela salvação da mão da escravidão. E hoje, irmãos, a igreja foi estabelecida, é um lugar para nós nos reunirmos, para adorarmos pela nossa salvação e pela nossa libertação. Mas o diabo sorrateiramente tem colocado na mente das pessoas que a igreja está vivendo seus últimos dias. A igreja, eu ouvi alguém falar, é uma instituição falida. A igreja, daqui uns dias, fecharão as suas portas. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é a igreja de Cristo verdadeiramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Agora, como sabermos se eu sou igreja verdadeiramente? Como eu vou saber se o inferno vai prevalecer ou não sobre a minha vida? Eu tenho aqui algumas coisinhas que eu gostaria de falar, e vou ser rápido, porque eu sei que está frio e o seu pé está congelado, porque o meu está também. Nós vivemos numa época, irmãos, da pirataria, da imitação, do cover. Tudo é cover hoje, né? Tudo é falso, tudo é pirata. Pirata. Você vai comprar uma coisa, você não sabe se é autêntico ou se não é, porque o pirata, o falso, ele é tão próximo do verdadeiro, que se a pessoa não entende disso, não sabe. Ela pega uma calça jeans de marca e pega uma que é falsa, o leigo fica na dúvida. E às vezes, em fazer cotação, compra o mais barato, está levando uma coisa falsificada. E é isso que eu quero falar. Hoje em dia, tem muitos crentes que são falsificados. Tem muitos crentes que são piratas. Parece, tem toda a característica, mas não é. Não é. Vem na igreja, dá o dízimo, adora a paz do Senhor, mas quando vier a prova final do arrebatamento da igreja, é aí que nós vamos ver se você é autêntico ou não. E a primeira palavra que Deus pediu para que eu falasse com vocês hoje nessa noite é a seguinte: você é um crente autêntico? Você é um crente autêntico? Como eu vou saber se eu sou um crente autêntico? É isso que eu quero falar. Para você saber se você é um crente autêntico, o verdadeiro crente, o crente verdadeiro, o salvo verdadeiro, aquele que vai fazer parte do arrebatamento, aquele que vai realmente morar no céu com Jesus eternamente, são aqueles que não só foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, mas são aqueles que produzem o fruto do Espírito. O crente que produz o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é a marca que dá para discernir o crente verdadeiro do não, o crente falso do não. Lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não vamos entrar em detalhe de cada um, porque senão só aqui daria uma mensagem de 1h30. Mas, irmãos, esta é a característica do cristão verdadeiro, do cristão autêntico. Essa é a marca que realmente determina que você tem uma ligação com Jesus Cristo. Será que eu tenho produzido amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Para se pensar. Segunda coisa, irmãos, segundo ponto que nós temos que pensar:
O cristão verdadeiro é aquele que é obediente. O desobediente, a Bíblia fala que os desobedientes não vão herdar o reino dos céus. Amém? Porque a salvação, ela é para os filhos da obediência. E aí resta saber, será que nós somos obedientes? Você pega para uma criança que é desobediente, que tudo que o pai fala, a mãe fala, ele não obedece nada. Você chega lá e fala assim, você é obediente? Eu falei, eu sou. É verdade ou não é? Eu sou obediente. Então muitas vezes é um engano de Satanás na nossa vida, irmãos, achando que nós somos obedientes. Qual é a grande comissão de Jesus Cristo? Ide, pregai o Evangelho e ensinai todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Nós temos uma ordem explícita de ganhar almas. É ordem, irmãos. Não é opção, quem quiser vir, siga-me. Não, é ordem. Um crente verdadeiro é aquele que testemunha, é aquele que prega o Evangelho, é aquele que é luz onde quer que ele vai. Ele sempre está entregando um folheto, ele está sempre mandando uma mensagem, ele está sempre convidando, ele está sempre falando do amor de Deus. Porque quando nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos obedecendo. Vou andar rápido aqui. Terceiro ponto. Nós precisamos, para ser igreja de Cristo verdadeiramente, ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida de dedicação. Como eu gostaria que a igreja inteira participasse da escola bíblica dominical. Domingo que vem nós vamos estar entrando na lição de santidade. E não domingo agora que é dia dos pais, né? No próximo, sem ser domingo dia dos pais, no próximo nós vamos entrar. Irmãos, não faltem, venha, porque é uma coisa tão importante. A Bíblia diz que sem uma vida de santidade, o que é santidade? Santidade é pureza, é separação total do pecado e dedicação total a Deus. E quando a gente começa a estudar isso, irmãos, a princípio parece que é uma carga de desânimo que vem, porque a gente fala assim, gente, ninguém vai para o céu. Não é possível, porque se for colocar em prática tudo que está aí, ninguém vai para o céu. Mas não é para isso não, irmãos, é para o nosso aperfeiçoamento. É como aquela pessoa que não quer aprender para não errar. Eu não aprendendo, eu não vou errar. Não. Nós temos que conhecer, irmãos. A Bíblia Sagrada é a mapa da mina do céu, de ouro. E nós vamos começar a estudar agora sobre santidade. Irmãos, nós precisamos buscar a santidade de vida. Santidade quer dizer uma vida limpa, imaculada, sem sujeira. E a sujeira, você não precisa se jogar na lama. Tem alguém que está jogando dia e noite sujeira em cima de você. A sujeira vem através das conversas, a sujeira vem através da internet, da televisão, das músicas, das companhias, de todo lado. O diabo usa tudo quanto é brecha para tentar te sujar, para tentar fazer de você uma pessoa sem pureza. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Eu acho que é um dos pontos mais difíceis na jornada cristã, é você santificar a sua vida. Porque nós ouvimos hoje aqui na escola bíblica dominical que a carne guerreia contra o espírito, e essa guerra é terrível. Terrível essa guerra.
Porque a nossa carne, ela quer, a nossa carne, ela deseja o pecado, a nossa carne gosta, a nossa carne gosta da maldade, do mal. Prova é que se uma pessoa tropeça e cai, a gente faz o quê? A gente alegra o coração. Você nem quer saber se ele está machucado ou não, a gente já dá uma risada. É verdade ou não é? A gente já teve aqui na igreja várias experiências, nessa porta, naquela, né? A pessoa vai correndo, não vê que o vidro está fechado, de fora para dentro, né? Não dá para ver, de dentro para fora dá porque é o fumo assim, mas de dentro para fora para dentro não dá para ver, é tudo clarinho aqui. A pessoa vem correndo, taca a cabeça aqui, é uma gargalhada só. Não quer saber se a pessoa quebrou o nariz, se quebrou o dente, se machucou, se está doente. A gente dá risada. É verdade ou não é? Porque a nossa natureza é uma natureza má. A gente gosta da coisa errada. A gente gosta da maldade. E isso aí fere a santidade de Deus. Porque Deus não gosta de ver um filho seu se machucar. Deus não gosta. Deus não se alegra com a perdição de nenhum de seus filhos. Então, irmãos, nós precisamos ter em mente que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Jesus falou, Deus falou lá no Velho Testamento e no Novo Testamento repetiu: sede santos como eu sou santo. Mas é impossível ser santo como Jesus foi santo. Irmãos, é impossível ser, mas não é impossível a gente buscar a santidade, a gente se esforçar para ser santo, a gente se esforçar para uma dedicação maior no reino de Deus. Tudo que a gente fizer, diz no texto básico, a gente tem que fazer de todo o coração, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque Deus vai dar a devida recompensa. Se você fizer o bem, você vai receber o bem como recompensa, mas se você fizer o mal ou a injustiça, você vai receber o mal e a injustiça como recompensa. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso, de dedicação com Deus. Que compromisso nós temos com Deus? Você sabe o que é compromisso? Compromisso é quando você vai trabalhar numa empresa e a empresa fala assim: olha, você vai ter que trabalhar, vai começar às 8 da manhã e até às 6 da tarde, você tem 1 hora de almoço, você tem que produzir X, tem uma cota, uma meta estabelecida aqui, e você vai ter os benefícios, tem os, como diz o pastor Valdemir aqui, né? O ônus e o bônus, né? Você tem os seus deveres e tem os seus direitos. Você vai ter um salário X e você vai ter o convênio, almoço, transporte e coisa e tal. Tudo bem. Então, se você não vai aquele mês inteiro e depois você chega no final do mês, vai lá e fala assim: eu quero meu olerite. Vai ter olerite lá? Não, vai ter uma carta de demissão por justa causa. Você não apareceu um dia. Compromisso, irmãos, é eu cumprir com a minha obrigação e reivindicar com o meu direito. Muitas pessoas querem reivindicar a bênção, mas não cumprem com a sua obrigação, não cumprem com o seu dever. Nós fomos criados para o louvor do Senhor. Assumimos compromisso muitas vezes com Deus, porque quando você assume um compromisso de ser um recepcionista da igreja, de participar, de ser trabalhar lá na portaria, ou de ficar no cultinho, ou na escola bíblica, ou de qualquer tipo de compromisso que você assume com a igreja é representante legal de Deus, você está assumindo um compromisso com Deus. E se de repente você não cumpre o seu compromisso com Deus, você está em débito com Ele, você não tem direito de orar e falar assim: Senhor, pela sua misericórdia, derrama as tuas bênçãos sobre mim. Por isso que muita gente hoje não entende o porquê que as pessoas que se dizem povo de Deus têm sofrido, têm orado e não têm obtido resposta.
Será que nós estamos com crédito com Deus? Será que nós temos cumprido com a nossa obrigação de ter uma vida de santidade e dedicação? Esse é o diferencial de um crente verdadeiro que está preparado para o arrebatamento. Terceira coisa, quarta coisa, irmãos, amor ao próximo. O crente verdadeiro, ele ama o próximo. Ele ama. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é um homicida e não tem direito de entrar nos céus. Está escrito isso. Então, irmãos, nós estávamos falando hoje sobre perdão na escola bíblica dominical. Que dificuldade a gente tem de amar? 1 João 3,16, o versículo preferido do Adailto aqui. Você tem que amar o seu irmão e dar a vida por ele como Cristo deu por você. Irmãos, muitas vezes nós não damos nenhuma paz do Senhor, quanto mais a vida. É verdade ou não é? Cadê o amor? Cadê o amor? Onde está o amor ao próximo? A gente ama as pessoas legais, as pessoas bonitas, a gente ama as pessoas cheirosas, as pessoas de um poder aquisitivo mais privilegiado, mas Jesus disse: amar quem te ama, que virtude há nisso? Até os fariseus e publicanos fazem. Você tem que amar aqueles que te perseguem, aqueles que te odeiam, aqueles que te lesam. O crente que está preparado, o crente que as portas do inferno não prevalecem sobre a vida dele, é aquele crente que ama o próximo. Que quando chegaram para Jesus falaram assim: qual é o maior de todos os mandamentos? Ele falou assim: olha, o maior de todos é ama a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que tem o mesmo peso, é ame o teu próximo como a ti mesmo. E hoje em dia, irmãos, o que a gente não vê é amor ao próximo. Aí a pessoa fala assim: o diabo está deitando e rolando na minha vida, o que está acontecendo? Ele tem prevalecido sobre a tua vida. Por quê? Você tem amado ao próximo? Você tem amado o teu inimigo? Aquele que te traiu? Aquele que te lesou? Aquele que te ofendeu? Aquele que te magoou? É complicado, né, irmãos? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra esse tipo de cristão. E para terminar, as portas do inferno não prevalecerão para uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, e transbordante, não é movimento. Ser cheio do Espírito Santo não é agito, não é música, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida íntegra e reta diante de Deus. Esse é o que agrada a Deus. Quando Deus foi destruir o mundo no dilúvio, Ele olhou para baixo e viu uma pessoa que tinha uma vida reta e íntegra, e falou: esse aí eu não vou destruir. Ele tem uma vida reta e íntegra, não merece, Noé. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem uma vida reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. E hoje em dia, irmãos, o que mais a gente vê no meio do povo de Deus é desonestidade, é gente que compra e não paga, é gente que empresta e não devolve, é gente que age com mentira, com engano. Eu fui esses dias aqui, umas 2 semanas atrás, comer uma sopa aqui no posto, e o rapaz chegou lá e falou assim: amigo, eu estou precisando ir para Mococa, o ônibus sai daqui 10 minutos, eu preciso de R$17 para pegar o ônibus, minha mulher está grávida lá. Fiquei penalizado. Abri a carteira, só tinha 12. Falei: só tenho 12. Aí dei 12. Aí o Silvio estava junto, falou: mas eu tenho mais 5 e inteiramos. Aí essa semana, quarta-feira, nós fomos lá, está o mesmo cara lá, era mentira dele.
Era mentira dele, ele fica só pedindo dinheiro, porque o posto, o pessoal que viaja assim, né, não sabe, né? Mentira. O povo hoje age com uma mentira tão deslavada. Eu fiquei penalizado com o cara, falou que a mulher dele estava grávida, precisava ir para casa, que estava faltando dinheiro, vai saber lá o que ele fez com o dinheiro, né? Mas hoje em dia o povo é assim, e às vezes dentro da igreja, a pessoa encosta no irmão, falou: irmão, presta um tanto aí, porque eu estou passando uma necessidade. Aliás, é mentira. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que não mendiga o pão, porque Davi falou: fui moço, hoje sou velho e jamais vi um justo mendigar o pão. E o que é um justo? O justo é uma pessoa que tem uma vida reta e íntegra. Esse é o justo. Amém? A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que não permite gerar no seu coração raiz de amargura. Ela ama verdadeiramente, não consegue ter raiva de ninguém. Aí tu vai falar assim: ah, mas você está sendo bobo. Olha, eu prefiro ser bobo e ir para o céu do que não ser bobo e vir para o inferno. Mas olha o que ele fez para você, e hoje você vai lá, você faz o bem para ele. É o que Jesus ensinou, irmãos. Ah, mas você é muito tonto. Eu prefiro ser tonto e estar caminhando para o céu do que ser espertalhão e cair para o inferno. Irmãos, o crente que as portas do inferno não prevalecem sobre a vida dele é um crente cheio do Espírito Santo, é um crente que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje em dia o reino de Deus, irmãos, a gente coloca em último lugar na vida da gente. O crente cheio do Espírito Santo, ele sente necessidade, fome e sede de justiça, de orar, de participar das reuniões de oração, da escola bíblica dominical, de aprender mais e mais, de buscar mais e mais a Deus. Esta é realmente a característica do crente cheio do Espírito Santo. Todas essas atitudes juntas nos dão plena convicção, base e fundamento na palavra de Deus, de que o inferno não vai prevalecer sobre a minha vida, porque Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para você resistir o diabo, para você oferecer resistência ao diabo, você tem que carregar essas características que nós mencionamos hoje. A primeira, tem que ser um crente autêntico, não falso, não falsificada. A segunda, você tem que ser um crente obediente, um mensageiro das boas novas. A terceira característica é ter uma vida cristã dedicada e santa. A quarta é amar os irmãos, e a quinta e última é ser cheio do Espírito Santo. Mas isso é muito difícil. É fácil de ouvir, falar amém na igreja, é fácil pregar. Pregar isso aqui é fácil, irmãos. Eu quero ver viver. Eu quero ver viver. Eu quero ver colocar em prática. Porque a Bíblia diz assim, Tiago 1, 22 a 25: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meramente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O homem que ouve e não pratica é como a sua imagem refletida no espelho. É igualzinho, mas não existe. Saiu dali e não tem mais nada. É simplesmente um reflexo. Então, irmãos, está na hora de nós começarmos a colocar em prática. E vou adiantar para você: não adianta você querer colocar tudo isso em prática de uma vez só, que você não vai conseguir. Você tem que começar gradativamente. E aí você vai de degrau em degrau,
buscando a santidade constantemente na sua vida, que você vai chegar lá. E quanto mais você se aproxima da luz, mais você se distancia das trevas. Quanto mais perto de Deus, mais dificuldade o diabo tem. Ele vai ter mais vontade de ficar mais assanhado para te derrubar, mas mais dificuldade ele vai ter. Quanto mais você se fortalece, mais você tem capacidade de oferecer resistência às astutas ciladas do diabo. É difícil? É. Não vou falar para você que é fácil. Mas o apóstolo Paulo fala: não sou eu quem vivo mais, em Gálatas 2:20, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para mim é difícil, isso para Jesus é fácil, e Ele mostrou para nós quando Ele estava aqui na terra como homem. Tudo isso aqui que a gente falou, Ele mostrou. Mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, que nós possamos ter essa consciência. Hoje em dia, a gente muitas vezes declara que o inimigo tem se levantado muito contra a gente e tem atingido. Por quê? Talvez porque a gente não tem oferecido resistência. Por quê? Porque a gente não está preparado o suficiente. Então vamos nos preparar, vamos deixar de ser um crente pirata, um crente falsificado, vamos ser cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo, vamos amar. Irmãos, esse ministério que a Patrícia, o Josias e o Mazão aí arrumou de lá, levar sopa para os mendigos lá, né, para os moradores de rua, e chegar lá, abraçar eles, e o próprio Josias chegou a falar assim: nossa, os caras fedor, medonho, Deus do céu, né? Mas carente de amor, eles iam lá e abraçavam esse povo. Aqui a gente não abraça às vezes nem o irmão, dá a mão de longe assim, né? Dá a mão de longe, tapinha na barriga. O homem vai dar tapinha na barriga, né? Faz assim, vai abraçar, dá tapinha na barriga, distante. Irmãos, vamos amar, vamos viver o amor enquanto se dá. O tempo vem, a flor se vai e eu fico só. Tem a música do pastor Carlos. Então, irmãos, que nós possamos refletir nisso. Tudo que a gente for fazer, lembra, estamos fazendo para Deus. Se você não pode fazer para Deus, não faça. Tudo. Porque Deus vai recompensar. Aquele que fizer o bem, vai ganhar o bem. Aquele que fizer o mal, vai ganhar o mal. Deus é justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar o culto. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver. Nós vamos orar, você vai voltar para a sua casa, refletindo e meditando nessa palavra, tendo a oportunidade de ver novamente esta pregação pelo canal da igreja, que é Igreja Voz da Verdade Mojimirim. E as pessoas que nos assistem à distância, na sua casa, no trabalho, onde quer que estejam, que também vocês possam refletir nesta palavra e buscar uma mudança de vida, buscar uma transformação, um fortalecimento, um crescimento espiritual, deixar de ser meninos inconstantes, mas nos fortalecer, porque Deus nos chamou para ser um exército, e o exército tem que estar preparado e bem treinado. Obrigado, meu Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela unção do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, e nós queremos nos comprometer, meu Deus, a ser não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Porque quando nós praticamos, nós estamos mostrando que nós estamos absorvendo, entendendo e obedecendo. E se existe uma coisa que o Senhor se agrada em nós, ó Deus, é a nossa obediência. E é isso que nós queremos, ser obedientes à Tua voz. Muito obrigado, meu Deus. Maravilhoso e abençoado. Leva-nos de volta para os nossos lares agora, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz. E eu profetizo uma semana abençoada, próspera
feliz e muito tranquila a cada filho teu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aplauda ao Senhor.